Olá pessoal. Meu nome é Dr. B do canal Wikipedia Anti-Illuminati. Estou aqui para falar sobre a maçonaria. Essas informações podem ser achadas em livros e Wikipedia. Maçonaria ou franco-maçonaria é uma sociedade secreta e filosófica, filantrópica, iniciática e progressista. Dentro da realidade atual, a instituição não poderá ser considerada senão como sendo uma sociedade discreta de caráter universal, cujos membros cultivam o classismo, humanidade, os princípios da liberdade, democracia, igualdade, fraternidade e aperfeiçoamento intelectual igualzinho os homens de letra ha. A maçonaria começou como uma sociedade secreta que surgiu vinculada às ideias do laicismo humanitário e liberal do iluminismo. Originalmente era uma das sociedades secretas que chegará ao século XVII se apoiando em fundamentos de filosofia natural e até mítico-alquímicos, tal como se depreende do simbolismo dos signos e dos números, a tríade, o triângulo, o círculo. Maçonaria é uma sociedade discreta, onde suas ações são reservadas e interessa apenas àqueles que dela participam. A maçonaria é uma sociedade universal, cujos membros cultivam o classismo, humanidade, os princípios da liberdade, democracia, igualdade, fraternidade e aperfeiçoamento intelectual. A maçonaria é uma sociedade fraternal, que admite todos os homens livres e de bons costumes, sem distinção de raça, religião, ideário político ou posição social. Suas principais exigências são que o candidato acredite em um princípio criador, tenha boa índole, respeite a família, possua um espírito filantrópico e o firme propósito de tratar sempre de ir em busca da perfeição, trabalhando para a constante evolução de suas virtudes. Eles estruturam-se e reúnem-se em células autônomas, designadas por oficinas, ateliês ou lojas. A maçonaria primitiva é o período que abrange todo o conhecimento herdado do passado mais remoto da humanidade até o advento da maçonaria operativa. Há quem busque nas primeiras civilizações a origem iniciática. Outras buscam no ocultismo, na magia e nas crendices primitivas a origem do sistema filosófico e doutrinário. Tantas são as controvérsias, que surgiram variadas correntes dentro da maçonaria. É evidente que a falta de documentos e registros dignos de crédito envolve a maçonaria numa penumbra histórica, o que faz com que os fantasistas, talvez pensando em engrandecê-la, inventem umas histórias sobre os primórdios de sua existência. Eles acreditam que surgiu no Templo de Salomão. Templo de Salomão, pergunto se isso é familiar para vocês. A origem perde-se na Idade Média, se considerarmos as suas origens operativas, ou seja, a associação de cortadores de pedras verdadeiros, que tinha como ofício a arte de construção de castelos, muralhas. Por isso o arquitetônico das casas na Europa são de predominância maçônica. Após o declínio do Império Romano, os nobres romanos afastaram-se das antigas cidades e levaram consigo camponeses para proteção mútua para se proteger dos bárbaros. Dando início ao sistema de produção baseado na contratação servil nobre povo, feudalismo. Ao se fixar em novas terras, os nobres necessitavam de castelos para sua habitação e fortificações para proteger o feudo. Como a arte de construção não era nobre, deveria advir do povo e como as atividades agropecuária e de construção não guardavam nenhuma relação, uma nova classe surgiu, os construtores, herdeiros das técnicas romanas e gregas de construção civil. Outras companhias se formaram, artesão, ferreiro, marceneiros, tecelões, enfim, toda a necessidade do feudo era lá produzida. A maioria das guildas limitava-se no entanto às fronteiras do feudo. Já as guildas dos pedreiros necessitavam mover-se para a construção das estradas e das novas fortificações dos templários. Os demais membros do povo não tinham o direito de ir e vir, direito este que hoje temos e nos é tão cabal. Os segredos da construção eram guardados com incomensurável zelo, visto que, se caíssem em domínio público as regalias concedidas à categoria, cessariam. Também não havia interesse em popularizar a profissão de pedreiro, uma vez que o sistema feudal exigia a atividade agropecuária dos vassalos. A Igreja Católica Apostólica Romana encontra neste sistema o ambiente ideal para seu progresso.
torna-se uma importante, talvez a maior, proprietária feudal, por meio da proliferação dos mosteiros, que reproduzem a sua estrutura. No interior dos feudos, a Igreja detém o poder político, econômico, cultural e científico da época. Em 24 de junho de 1717 na Inglaterra é que tem verdadeiramente origem a maçonaria, também denominada como maçonaria especulativa, por iniciativa dos pastores protestantes ingleses James Anderson e J. T. Desagulhes, que corresponde ao movimento iniciático tal e qual o conhecemos hoje em dia, e que é uma consequência do iluminismo, e um projetar daquilo que viria a ser mais tarde, a Revolução Industrial do século XIX, e a Revolução Francesa, juntamente com ordens como os Iluminados da Bavária e outras, ordens similares. Corresponde à segunda fase, que utiliza os moldes de organização dos maçons operativos juntamente com ingredientes fundamentais do supra-referido pensamento iluminista, mais tarde o nacionalismo segundo a escola alemã de filósofos como Kant, etc., posterior ruptura da Igreja Romana apesar da ainda existente divisão da Igreja Católica, em relação à aceitação e à coexistência com a franco-maçonaria, que durante muito tempo era vista por esta como algo que poderia questionar a soberania da mesma. E consequentemente a soberania do Estado Vaticano e consequentemente do Império Romano, com ela e a reconstrução física da cidade de Londres, berço da maçonaria regular. A franco-maçonaria esteve também envolvida no processo de colonização e descolonização dos Estados Unidos, do Brasil, e de outros países da América Latina. Com o passar do tempo as construções tornavam-se mais raras. O feudalismo declinou dando lugar ao mercantilismo, com consequente enfraquecimento da Igreja Romana, havendo uma ruptura da unidade cristã advinda da Reforma Protestante. Superada a tragédia da peste negra que dizimou a população europeia, teve início o Iluminismo no século XVIII, que defendia e tinha como princípio a razão, ou seja, o modo de pensar, de ter luz. A Inglaterra surge como o berço da maçonaria especulativa regular durante a reconstrução da cidade após um incêndio de grandes proporções em sua capital Londres em setembro de 1666 que contou com muitos pedreiros para reconstruir a cidade nos moldes medievais. Para se manter, foram aceitas outras classes de artífices e essas pessoas formaram paulatinamente agremiações que mantinham os costumes dos pedreiros nas suas reuniões, o que diz respeito ao reconhecimento dos seus membros por intermédio dos sinais característicos da agremiação. Essas associações sobreviveram ao tempo. Os segredos das construções não eram mais guardados às 7 chaves, eram estudados publicamente, todavia o método de associação era interessante, o método de reconhecimento da maçonaria operativa era muito útil para o modelo que surgiu posteriormente. Em vez de erguer edifícios físicos, catedrais ou estradas, o objetivo era outro, erguer o edifício social ideal. Para algumas pessoas, a maçonaria está relacionada com o satanismo ou outros grupos misteriosos como os Illuminati. Apesar disso, essa relação não é clara, não havendo provas concretas que comprovem essa associação. Mas isso é quase óbvio, né? Essa é a história resumida da maçonaria até o iluminismo. Se quiserem saber sobre significados e crenças, veja nos outros vídeos do canal. Se inscreva no canal e dê o like por favor, isso ajuda muito. Eu vou ficando por aqui, obrigado pela atenção, vão ficando com nosso Deus Jesus Cristo.